Um dos filmes que eu mais estava ansioso em 2019 era Shazam, um novo filme da DC de heróis depois de Aquaman, que foi uma grata surpresa e que tudo que eu tenho visto desse filme me agradou bastante. O primeiro trailer já me deixou animado, mas algumas cenas que eu vi na Comic Con Experience foi o que me cativaram de verdade e que me motivaram a fazer esse vídeo aqui falando sobre esse herói que é também conhecido como Capitão Marvel. Então se você já se perguntou, já viu alguém se perguntar por que o Capitão Marvel é da DC, bom, é pra você. Meu nome é Adam William, bem-vindos ao comentado no especial de Shazam nos quadrinhos, porque infelizmente eu ainda não vi o filme, mas estou muito ansioso. Vamos lá! Começando da origem do Shazam nos quadrinhos, que ocorreu em 1939, quando o herói mais popular era o Superman, publicado pela National Comics Publication, que era a antiga DC Comics, mas que ainda não era DC. Com a popularidade do personagem, toda editora de quadrinhos queria ter a sua própria versão do Superman, e foi quando a Fawcett Comics começou a publicar Capitão Marvel, que não tem nada a ver com a editora Marvel, porque nesse sentido, Capitão Marvel significaria algo como Capitão Maravilhoso. Diferente de Kal-El, que é um alienígena, Billy Batson é apenas um garoto de coração puro que recebe poderes mágicos do mago Shazam, e toda vez que grita por seu nome se transforma na visão adulta de um super-herói, que, por sinal, acabou se tornando muito mais popular do que o herói alienígena da National. E conforme a sua popularidade crescia, a National começou a ficar um tanto incomodada com esse personagem e decidiu entrar na justiça, porque, afinal de contas, eles não queriam ninguém rivalizando com o seu grandioso Superman. E assim, em 1941, deu-se início uma batalha judicial onde a National alegou que a Fawcett Comics estava cometendo um grandioso plágio em cima do seu personagem mais popular. Que é o que eu falei, toda editora queria ter o seu Superman e toda editora fazia o seu Superman, mas nenhum deles incomodava, porque afinal de contas nenhum deles vendia tanto. Eis que surgiu o Capitão Marvel. Esse processinho que a National deu início em 1941 durou 12 anos. E acabou levando a Fawcett Comics à falência quando eles entraram com o acordo de simplesmente não publicarem mais o Capitão Marvel, que depois de 12 anos já não tinha a mesma popularidade. O personagem então desapareceu dos quadrinhos até 1972, quando a National Comics Publications decidiu licenciar o personagem. Mas a essa altura já existia outro Capitão Marvel em outra editora rival. Então eles decidiram trazer o personagem de volta usando outro nome, para não ficar tão estranho e não fazer alusão à concorrência, e decidiram colocar o nome dele de Shazam. Em 1977, a editora mudou de nome, se tornando finalmente a DC Comics, que é o nome que conhecemos hoje, que portava ali o seu próprio Capitão Marvel, agora conhecido como Shazam, que ela tentou emplacar por diversos anos, incluindo uma versão em 2011 nos Novos 52 e numa nova fase que começou a sair agora em 2019, já preparando o terreno para o filme que iria sair agora em abril. Como eu disse, Billy Batson é um garoto que ganha os poderes do mago ao gritar o seu nome Shazam. Quando ele grita esse nome, um raio vem diretamente nele, que não machuca ele, não deixa ele queimado, não dá choque nenhum, só faz ele virar o herói que porta com ele a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o raio de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Esses poderes conjuntos são os poderes do herói, que é reconhecido pelos próprios deuses como o campeão da humanidade. É interessante levar em consideração também que existem outros personagens com esses poderes que são conhecidos como a família Marvel ou família Shazam, onde tem, por exemplo, a Mary Marvel e outros personagens que têm os mesmos poderes e fazem parte da família e eu não vou me lembrar. Quando esses personagens eles se transformam nos seus respectivos Shazam, ao mesmo tempo, eles dividem esses poderes entre si. Então se o Billy Batson se transforma no Shazam e a Mary Marvel também está transformada, cada um tem metade do poder total do herói. E também eu acho interessante levar em consideração uma coisa, que sabedoria de Salomão não significa maturidade. Então quando a gente vê o personagem se comportando como uma criança, é porque ele de fato é uma criança, apesar de muito sábia, mas ainda uma criança.
e ainda faz besteira. E esse nível de força de Hércules faz de Shazam um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos em níveis de força, chegando inclusive a se equiparar com um personagem que está bem colocado ali na sua mitologia, que é, eu já falei dele aqui, o Superman. O Superman não só serviu de base para a criação do Capitão Marvel, do Shazam, como protagoniza uma das rivalidades mais interessantes dos quadrinhos. O Billy Batson, ele é um grande fã do Superman, tanto que a sua personificação ali, que é um herói criado à semelhança do Superman, acaba funcionando de uma forma muito metalinguística, porque eu acho muito interessante que não é o mago que define exatamente como seria o Shazam, né, o traje no caso. Mas o Billy Batson, por gostar do Super-Homem, ele vê aquele cara com uma roupa colorida, colada e uma capa esvoaçante, e provavelmente essa seria a sua inspiração, a sua idealização de um herói, que é o visual do Shazam. Então, os personagens têm o seu visual semelhante não só pelo fato de ter sido um plágio, como também pelo fato do Billy Batson ser um grande fã do Super-Homem. E como eu falei, tanto por seus poderes semelhantes, a velocidade e a força, e pelas suas ideologias diferentes, mas ainda semelhantes em alguns aspectos, a gente tem um alienígena que foi criado no nosso mundo, e nós temos um garoto humano que tem um coração puro e os poderes de deuses. Esses dois personagens acabam entrando em vários embates ali no decorrer dos anos nos quadrinhos. E, como eu disse, a força do Shazam é equiparável à do Super-Homem. E eles têm forças muito próprias, mas tem uma coisa que devemos considerar e que o Zachary Levi não está simplesmente falando para fazer comercial do filme, ele tem razão, é que o Shazam tem vantagem sobre o Super-Homem, porque os seus poderes vêm de fontes místicas e o kryptoniano é vulnerável à magia. Quem assistia Liga da Justiça Sem Limites já deve estar familiarizado com essa rivalidade, inclusive foi no episódio Embate, onde os dois personagens protagonizam uma luta muito legal, que eu conheci o Capitão Marvel, e é por ele bater de frente com o Super-Homem que eu fiquei com um certo desdenho, não curtia tanto, mas eu mudei de ideia quando eu comecei a ler os quadrinhos, porque realmente é um personagem extremamente interessante. Apesar do Capitão Marvel ter a sua própria galeria de vilões, como lhe é direito, como todos os heróis dignos têm uma própria galeria de vilões, dois grandes vilões se destacam em sua mitologia, o Dr. Sivana e o Adão Negro. O Dr. Tadeu Sivana é um cientista brilhante, que é bem clichê nos quadrinhos, né? Nós temos bastante, que nesse caso ele teve muitas questões, ele sofria bullying dos outros cientistas que não levavam ele a sério, nem as suas crenças a sério. E aí o personagem, ele acabou ficando bem bravo e ele decidiu fazer o que qualquer um faria, ele se opôs à humanidade inteira. E com seus planos mirabolantes, ele acaba se tornando uma ameaça de tempos e tempos, e é o personagem que foi escolhido para vilanizar aí o filme do Shazam. Inclusive ele é interpretado pelo Mark Strong, que já fez outro vilão da DC, num filme que a gente prefere não nomear. Já Adão Negro era Teth Adam, um jovem filho do faraó Ramsés II, que era muito justo, muito bondoso, e por isso ele foi escolhido pelo mago Shazam para portar os poderes. Mas é aquela velha história, né? A pessoa é legal, mas ela ganha muitos poderes, os poderes sobem a cabeça, o cara vira um vilão. É clichê, até o dono do Facebook é assim. E aí quando o mago Shazam viu que o garoto tava se tornando um problema, ele decidiu simplesmente banir ele para outra dimensão. E aí depois que o Billy Batson já ganhou os poderes, isso milênios depois, o Adão Negro ele conseguiu quebrar essa barreira e voltar para nossa realidade, e acaba protagonizando também vários embates interessantes, não só com o Shazam, como novamente com ele, que vocês já estão cansados de ouvir nesse vídeo, que não é sobre ele, mas importa, que é o Superman. Inclusive eles protagonizam uma animação de 30 minutos mais ou menos, que se chama Superman / Shazam, o retorno de Adão Negro, né? Que é, como eu falei, reúne tudo que eu tô falando nesse vídeo num curta de 30 minutos. Superman, Shazam, Adão Negro. E, inclusive, já que a gente tá falando de DC, e DC o que a gente fala sempre é rumor e teoria e
coisas que a gente gostaria de ver, mas que provavelmente não vão sair nos cinemas, ou coisas que a gente não liga, mas que devem sair nos cinemas. O Adão Negro tá cotado há alguns anos aí pra ter um filme próprio, protagonizado por ninguém menos que ele, o Shazam de Hollywood, The Rock. É um filme que de tempos em tempos a Warner fala, o The Rock fala, rola um roteiro, mas acaba nunca acontecendo um filme. A gente já viu essa história com vários outros heróis e outros vilões. Mas nesse caso, dependendo do sucesso de Shazam, é capaz que vejamos Adão Negro nos cinemas. Mas vou falar por mim, o que eu quero ver mesmo é o Henry Cavill de Superman batendo de frente com o Zachary Levi de Shazam. E eu quero ver o Shazam dando uma surra nele descomunal. Eu adoro Superman, mas não dá pra ficar apanhando só do Batman, né? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não precisa nem deixar like aqui, mas manda ele pra alguém que tá se perguntando aí por que o Capitão Marvel não é da Marvel e é da DC. Então, se você já se perguntou isso, manda pra alguém também e fala pra aquela pessoa, aí aquela pergunta que eu falei tá sendo respondida nesse vídeo. E já aproveita pra se inscrever aqui. Valeu, falou e até mais.